Sabe aquela ideia de um desfecho final que a Bíblia menciona? Pois é, agora vamos mergulhar fundo numa interpretação bem específica dessa profecia, usando estes slides para a gente mapear essa linha do tempo, desde os sinais que estariam acontecendo hoje até o grande clímax de tudo. E tudo começa com esse versículo aqui. A ideia central, sabe, é que os acontecimentos que a gente vê no mundo não são por acaso. Na verdade, seriam sinais. Tipo um aviso de que algo muito maior está para acontecer. É um convite para ficar de olho. A primeira parte dessa análise foca exatamente nisso, nos sinais dos últimos dias. A tese é que o que acontece hoje na política e na religião não é mera coincidência, mas sim o cumprimento de profecias muito antigas. Vamos ver quais seriam eles. Ok, segundo essa análise, tem dois grandes movimentos globais que servem de alerta. O primeiro, as iniciativas de paz no Oriente Médio. Parece algo bom, né? Mas nessa interpretação, isso é visto como uma preparação de terreno para eventos bem maiores. O segundo é um esforço gigantesco para unificar as religiões do mundo com o Concílio Mundial de Igrejas na liderança, buscando criar uma espécie de fé global única. E a palavra-chave por trás dessa unificação toda é essa aqui, sincretismo. Basicamente, a fonte descreve isso como um motor que vai misturando e, de certa forma, diluindo as crenças para formar uma única religião mundial, quase como uma super-igreja onde as doutrinas que definem cada fé acabam sumindo. E para onde tudo isso leva? Bom, segundo a profecia, essa unificação toda desembocaria num sistema de poder global, um sistema chamado de a Grande Babilônia. E o ponto crucial aqui é que não é só sobre religião, não. É sobre a fusão total do poder político com o poder religioso. Aí vem a grande pergunta que a fonte levanta. Essa Babilônia do Apocalipse é uma cidade de verdade que dá para botar no mapa? Ou é outra coisa? A interpretação aqui foge da geografia e foca numa estrutura de poder. E a resposta, dentro dessa linha de interpretação, é que não é um lugar, é um sistema. Uma estrutura global que une o poder religioso e o político de uma forma, bem, corrupta. A imagem da grande prostituta é usada como um símbolo forte dessa aliança, representando uma espécie de traição aos princípios espirituais originais. E olha que interessante esse paralelo. A ideia aqui é conectar o orgulho lá da antiga Torre de Babel com os objetivos desse sistema futuro. Nos dois casos, a interpretação é a mesma. São atos de rebeldia, uma busca humana por glória própria, em vez de se voltar para o divino. Ok, então dentro desse sistema todo, a fonte aponta para duas figuras centrais que vão surgir e tomar o poder. Elas são descritas de forma simbólica, claro, e são vistas como os grandes antagonistas dessa narrativa do fim dos tempos. E quem são eles? Primeiro, a chamada Primeira Besta, que seria um ditador, um líder político com poder no mundo inteiro. E junto com ele, o falso profeta, um líder religioso que vai dar todo o apoio a esse ditador, fazendo até milagres para convencer as pessoas a adorá-lo. Agora, sobre as 7 cabeças da besta, a interpretação que o estudo traz não é de 7 pessoas, mas de 7 grandes impérios, 7 potências mundiais que ao longo da história oprimiram Israel. A lista vai do Egito, passa por Babilônia, Grécia, Roma e culmina numa 7ª e última forma, uma espécie de Império Romano restaurado, e seria nesse cenário que o ditador final surgiria. E aí entra uma matemática profética para identificar esse líder. É bem específico. A fonte decodifica a profecia assim. Tudo começa com uma aliança de 10 reinos. Daí surge um 11º líder, que é mais forte. Ele derruba 3 dos originais e, no fim das contas, se firma como o 8º rei que governa tudo. E tudo isso, todo esse sistema, leva ao clímax da história segundo a profecia, a volta de Jesus. Mas, olha que interessante, essa interpretação diz que isso não acontece de uma vez só. Seriam 2 fases, bem distintas, cada uma com um propósito diferente. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. A primeira fase seria o arrebatamento, um evento secreto, sabe? Como um resgate da igreja nos ares. Já a segunda fase é totalmente diferente, um retorno público, visível para o mundo inteiro, como um relâmpago no céu. O objetivo aqui seria julgar e estabelecer um novo governo na Terra. E esse retorno, de acordo com a profecia, não tem nada de sutil, é uma chegada triunfal. Esse versículo aqui é chave para mostrar essa mudança de papel. Ele não volta mais como um servo que sofre, mas com a autoridade máxima de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E depois disso, qual o desfecho final? Vamos ver o que acontece depois desse clímax, segundo essa linha do tempo profética. O estudo descreve uma reorganização completa do mundo como a gente conhece. A sequência de eventos é bem clara na fonte. Primeiro, a besta e o falso profeta são derrotados. Depois, Satanás é preso por 1000 anos. Em seguida, acontece a restauração prometida de Israel. E aí vem a primeira ressurreição, que é para os justos e se inicia um período de 1000 anos de paz na terra, o famoso milênio. E aqui tem outro ponto fundamental, a distinção entre duas ressurreições. A primeira é para os justos, acontece antes do milênio e leva à vida eterna. Já a segunda é para os ímpios, acontece só depois desses 1000 anos e leva ao que é chamado de julgamento final. Isso tudo nos leva à grande questão, que vai muito além da teologia em si. Pensando bem, qual o significado real de tudo isso hoje? Como é que essa visão de futuro, essa expectativa, acaba moldando as decisões, a política e até a esperança de milhões e milhões de pessoas pelo mundo? É uma pergunta que fica no ar para a gente refletir.